Amém. Nós temos estado a desejar ardentemente cada vez mais estarmos cheios do Espírito Santo e a aprender a viver no sobrenatural de Deus, porque o natural não tem graça nenhuma. Cada vez mais a presença de Deus e o ficarmos cheios dele é muito importante, porque viver uma vida normal. Então agora na altura da quarentena que nos tiraram coisas que nós achávamos que eram normais, a gente viu realmente vai-se tirando as coisas, é a nossa presença com Deus, e acaba por tanta gente também ter acabado por ficar mesmo sozinho no apartamento. Há um ou outro que ficou, não é? A filha da Laura ficou sozinha no apartamento durante o tempo todo de quarentena, e nós realmente cada vez mais nós precisamos de estarmos a mover-nos no Espírito Santo, porque em qualquer altura, em qualquer lugar, o Espírito Santo ele está connosco. E nós na semana passada falámos acerca de crescer na unção, e para nós crescermos na unção na realidade é muito simples, é aumentar o nosso relacionamento com Deus, através da oração, de palavra, não é? Senhor, o que é que tu tens para mim? Eu não quero perder nada. E outra coisa que nós vimos que ajuda tanto a nós crescermos na unção é quando nós abrimos o nosso coração para aprendermos uns com os outros. E na realidade nós precisamos de estarmos cheios do Espírito Santo, porque nós nunca sabemos o dia do amanhã. Eu, quando era mais nova, eu li um livro que foi de um homem que foi prisioneiro na União Soviética durante uns 15 ou 16 anos por causa de ser cristão, e ele só pedia: Senhor, faz-me lembrar, Senhor, faz-me lembrar. E tudo o que o Senhor fazia lembrá-lo era fazer-lhe lembrar dos versículos que ele tinha lido na Bíblia. Ele dizia assim: quando eu li a Bíblia antes, eu não a decorei. Ele lia, mas não decorava. Mas quando ele estava na prisão durante 16 anos, prisão fechado, ele dizia: Senhor, faz-me recordar, faz-me recordar. E na realidade a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, é alimento para a nossa mente, é alimento para as nossas emoções. E enquanto ele dizia: Senhor, faz-me recordar, o Senhor fazia-lhe sempre estar a lembrar da palavra, de lhe fazer lembrar que ele diz que havia momentos em que ele não se conseguia lembrar de uma quadra de um único hino, porque a solidão provoca o esquecimento também. E ele dizia: Senhor, faz-me recordar. E durante os 16 anos que ele esteve prisioneiro, foi isso que o alimentou e que o não deixou ficar louco por estar sozinho. E nós realmente, em qualquer altura da nossa vida, às vezes problemas que nós temos, às vezes em alturas em que nós nos podemos sentir sozinhos, ou nós só podemos dizer: Senhor, faz-me recordar. Era como Moisés disse: traz à minha memória, não é, tudo aquilo que tu já fizeste. O rei Davi também, em muitos salmos: traz à minha memória as tuas maravilhas. E nós precisamos de estar conectados com Deus para que Ele possa estar sempre a trazer à nossa memória que somos especiais, que somos importantes, que somos amados, que Ele tem um projeto de vida para nós, que este ainda não é o fim, que ainda há coisas muito boas para nós experimentarmos nele e através dele. E nós precisamos de cada vez mais dizer: Senhor Jesus, eu preciso tanto de Ti, Espírito Santo, onde quer que eu esteja, que eu sinta sempre a Tua presença em mim. Amém? Ó Senhor Jesus, nós realmente, Senhor, nós queremos estar contigo, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença em nós. Nós queremos, Senhor, aprender a nos alimentarmos da Tua palavra, alimentar-nos, Senhor, enquanto falamos contigo em oração e ouvimos Tu falares connosco. Nós queremos ser alimentados, Senhor, quando cantamos, Senhor, um cântico a Ti, Senhor, quando ouvimos louvor e adoração. Ó Senhor Jesus, que nós saibamos, Senhor, que Tu és o nosso pão, Tu és a nossa água, Tu és a rocha onde estão firmados os nossos pés. Ó Espírito Santo, que nós saibamos que és Tu, Senhor, que
nos firmas, nos diriges em toda a verdade, que nos guias por onde nós precisamos de estar, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, que Tu és o grande Deus, o Todo-Poderoso, mas aquele, Senhor, que estende a Sua mão para nos abençoar, Senhor. Oh Jesus, Santo, Santo é o Senhor, digno de louvor, Yahweh. Fogo, fogo consumidor, arde em meu ser, Yahweh. Santo, Santo é o Senhor, digno de louvor, Yahweh. Fogo, fogo consumidor, arde em meu ser, Yahweh. Amém. Amém. Há um versículo que todos nós conhecemos e eu coloquei muitos versículos hoje retirados na Nova Tradução Transformadora. Não sei se alguns de vocês têm, mas é muito interessante a nova versão transformadora. E diz assim em 1 Coríntios 12, 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, nós temos um Deus maravilhoso que tem diferentes dons para nós, tem diferentes ministérios para cada um de nós. Cada um de nós vai encontrar a sua função no corpo. Quantos se lembram do boneco de Legos que a Lídia fez na semana passada? Então, cada um de nós é uma peça importante, mas ele diz assim: independentemente de qual peça é que tu és, tu podes ter uma certeza, Deus vai efetuar em ti. É Deus que vai se mover através de ti. É algo assim maravilhoso. E imaginem quando nós vamos ouvir uma orquestra maravilhosa, de Viena. Vamos já pôr a orquestra de Viena, vamos já logo para o topo. Tu ouves aquela, às vezes até no Natal, passa aqui em Portugal na televisão a orquestra de Viena. Então, às vezes há uma parte na orquestra que o instrumento principal é aquele piano de cauda, não é? E a pessoa está ali a tocar e tu realmente ouves aquilo e às vezes, eu não sei de vocês, mas quando eu vejo arte bem feita, dá-me assim às vezes até vontade de chorar. Eu gosto de ver coisas bem feitas. Música, bailado, às vezes um quadro, às vezes há coisas às vezes que a gente vê tão bem feita que aquela coisa a gente, tipo assim, o artista estava inspirado, não é? Mas nós pensamos sempre no artista. Quando nós olhamos para quadros, a gente pensa no artista, a gente não pensa no pincel. E na realidade, a nossa vida tem que ser o pincel nas mãos do artista. A nossa vida tem que ser as teclas do piano que deixam-se ser tocadas por aquele pianista maravilhoso. E ninguém se lembra do martelo que teve a fazer a escultura. A gente pensa no artista. E a nossa vida tem que, de alguma maneira, as pessoas olharem para nós e elas não nos verem a nós, mas elas pensarem no artista. Porque Deus é o Deus criador. E nós somos
um pincel na mão dele que ajuda, que diz: Senhor, usa-me para que os quadros saiam belos. Nós às vezes somos um martelo na mão dele e dizemos: Senhor, usa-me para que saia a escultura daqui. Às vezes a gente somos a tecla nas mãos do pianista e a gente diz: Senhor, que de mim saia um som maravilhoso. Às vezes nós somos o tubo de ensaio nas mãos do Senhor e dizemos: Senhor, que em mim saia uma boa fragrância. Faz aqui, junta os bons ingredientes para que possa sair um bom perfume. Mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus, nós precisamos. É como Ananias, quando chegou a Paulo, ele não disse: o teu nome vai ser conhecido. Ananias disse assim: olha, o Senhor me disse que tu serias um vaso de honra e que serias usado no meio dos gentios para levar o evangelho para mais longe. Paulo ficou conhecido, mas o propósito não era fazer Paulo um escritor conhecido, um missionário conhecido, um apóstolo conhecido. O cerne da questão era que Paulo deixasse-se ser um instrumento, um vaso de honra nas mãos de Deus para que o nome do Senhor fosse conhecido. E quanto mais nós aprendemos a deixar, Senhor, faz em mim. Quando a gente diz: Senhor, faz em mim, e ele: o quê, Rita? E a gente tem que dizer assim: o que tu quiseres. Sem entraves, Senhor, o que tu quiseres. São orações que nós temos que fazer diariamente, para que nunca a nossa vontade se suplante à vontade de Deus, porque a nossa vontade ela é limitada e ela muitas das vezes está enganada, porque nós não sabemos todas as coisas, mas a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, agradável e é perfeita, e ela se encaixa em nós como uma luva. Então nós realmente precisamos cada vez mais e mais pedir ao Senhor: Senhor, eu quero aprender a mover no Espírito. Eu quero estar cheio do Espírito, mas eu quero aprender a me mover no Espírito, a descobrir qual é o meu propósito de vida. Olhem só o que é que Pedro escreveu na primeira carta. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo comprado pelo sangue de Jesus, amém? Para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro estava a escrever para a igreja. Pedro não estava a escrever para 2 pastores, para 4 líderes, para 5 bispos, para um patriarca. Ele estava a escrever para a igreja, para todos. Estas cartas que nós encontramos no Novo Testamento, elas eram lidas. Quando elas eram mais pessoais, nós encontramos: é Filemon, pessoal, era Timóteo, era Tito. O resto foi tudo escrito para igrejas. E esta carta, Pedro estava a escrever, ele disse assim: vocês são a geração eleita, vocês são os sacerdotes, vocês são uma nação santa, vocês foram comprados pelo sangue para um propósito: anunciar as maravilhas, as virtudes, o poder, a graça, a vida daquele de Jesus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele estava a dizer o quê? Todos vocês têm um propósito, e o propósito é anunciar as maravilhas. E nós depois falámos na semana passada acerca dos 5 ministérios, que está lá em Efésios. Eu vou ler só novamente na versão transformadora, que diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora ele continua, aqui há um ponto, e a gente diz assim: ok, estes são aqueles que trabalham normalmente a tempo integral na igreja. Mas ele depois continuou e diz assim: eles são responsáveis por preparar o povo santo. Quantos fazem parte do povo santo? Amém. Para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura
de Cristo. Aqui o que é que Paulo estava a dizer para a igreja em Efésios? Olha, há alguns que Deus chamou para ministérios, mas não é para eles fazerem tudo. Há uns anos atrás, e principalmente desde a Reforma até ao início do século XX, a igreja ainda tinha muito esta conotação. Há os ministérios e os ministérios fazem tudo. Temos o pastor de evangelismo. Quem é que evangeliza na igreja? É aquele pastor. Temos um pastor que está na libertação e na cura. Então, se alguém precisa de oração, é só com aquele pastor, que aquele é que tem o poder. Então, as coisas até à primeira metade do século XX, durante 4 séculos e meio, praticamente, desde a Reforma, a igreja dividiu em departamentos bem estruturados, parecia que tu pisasse um bocadinho no... Né? Tipo assim, se eu estava no louvor e orasse por alguém para curar, quase que era pecado. E só o pastor é que funcionava. Mas quando nós olhamos na igreja primitiva, não era nada assim. Ele dizia assim, olha, há aqueles que ensinam, que têm um ministério. Para quê? Para ensinar, para passar, para quê? Para que todos possam fazer, para que todos possam produzir, para que todos saibam que todos têm poder e autoridade e que sobre todos foi derramado o Espírito Santo, para que todos sejam testemunha, para que todos possam falar acerca das virtudes daquele que nos chama do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós, quando descobrimos isto, foi um boom nas igrejas a partir da segunda metade do século XX, que foi quando se começou a ter os velhinhos grupos familiares. Quem é que é do tempo que nas igrejas se chamava grupos familiares? Que só as igrejas muito avivadas tinham. Que íamos às casas, mas começava realmente a ver que mais algumas pessoas faziam coisas, porque a palavra célula já vem depois do grupo familiar, só aparece na década de 80. Então, antes das células, era grupos familiares. E nós agora até já estamos muito para a Frentex, já somos Life Group, não é? Já estamos assim internacionalizados e tudo. Mas a base é a mesma, é porque mais gente começa a fazer, a descobrir que nós fomos chamados para viver tudo o que Deus tem para nós. Então, podes pôr o desenho? Ótimo. Isto, vocês lembram-se do desenho, não é? Quem cá, não é? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Eu vou pôr aqui só banda desenhada, desenhos e nem precisamos de falar, que vocês depois lembram-se sempre muito bem. Então nós aqui encontramos, nós todos somos pedras vivas, amém? Só que estávamos perdidas no mundo e foi preciso alguém ir buscar as pedras. Quantas pedras já vieram para a casa do Pai? Nós andávamos ali a rebolar sem saber para onde é que estávamos a ir e de repente, graças a Deus, algum bendito do Senhor foi-nos lá buscar e diz, olha, eu tenho um lugar para ti na casa do Pai. E então alguém nos buscou. Agora é assim, quem daqui, quem te foi buscar não era pastor. Estão a ver como, se a gente pensa que só quem está 100% na obra é que ganha pessoas, as igrejas eram muito pequeninas. Muitos de nós viemos através dos pais, muitos de nós viemos através de amigos, muitos de nós viemos através de alguém da família, mas há uma minoria só que foi um pastor que foi lá, knock, knock, knock. Então alguém nos foi buscar e nós depois encontramos o ensino, né, que a gente vem umas pedras assim um bocadinho deformadas. E todos nós nos lembrávamos, havia um homenzinho torto, habitava numa casa torta, né? A sua vida era torta, quando encontrou Jesus a sua vida se endireitou. Mas ela não se endireita de um momento para o outro. Era muito bom que isso acontecesse. As nossas orações é Senhor, muda-me de repente. Mas o Senhor também sabe que a gente não aguentava uma transformação tão imediata e tão brutal. Mas conforme a gente vai aprendendo da palavra de Deus, nós vamos sendo ensinados na palavra e vamos descobrindo o molde. Que o molde
é Cristo. E é tão bom, por exemplo, nos life groups, toda a gente fala, toda a gente tem alguma coisa para comentar, toda a gente tem algo para ensinar ao irmão. Amém? Alguém aqui aguenta estar num life group sem falar absolutamente nada? Ninguém aguenta. A gente tem sempre qualquer coisa para dizer, às vezes é um testemunho pessoal, mas que vai encorajar outro e tudo mais. Então nós vemos que nós também podemos ensinar a palavra uns aos outros. O pastoral, não é? Onde é que nós encaixamos? E é tão interessante ver que a palavra de Deus diz: chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegrem. Ele não diz que é para ser só o pastor que faz isso. Não é? Todos, estamos juntos, ajudando-nos, ajudando-nos, lembrando-nos uns dos outros. E todos nós aqui acabamos por conhecer a visão da igreja, não é? Que nós somos uma igreja com life groups, com discipulado, que todos nós queremos ver a família crescer e chegar a 1,5 milhão de discípulos. Quando a gente ouve assim 1,5 milhão de discípulos, quase que se passa, mas a gente diz não, mas é isso, porque na realidade Deus até queria 10 milhões de discípulos em Portugal, porque o Senhor Jesus, Ele morreu por todos. Mas a gente diz assim, não Senhor, mas pronto, para nós fica 1,5 milhão, vamos deixar que as outras igrejas cresçam também para a honra e glória do Senhor. E nós dizemos assim, e sabemos que há 3.000 juntas de freguesia em Portugal, a gente quer uma igreja em cada junta de freguesia, amém? Então nós realmente começamos a dizer, é isso. E outra coisa muito importante é que nós continuamos a aprender a manter a igreja, o profeta na realidade é o departamento de qualidade de uma igreja. Se toda a palavra está a ser ensinada, se estamos a ensinar todas as facetas de Deus, se estamos a ouvir a voz de Deus para a igreja, para aquele momento, então, e nós precisamos então de ter pessoas na igreja que realmente fluem nestes ministérios, mas isso não quer dizer que é só para eles fazerem, quer dizer que eles nos ensinam e passam conhecimentos para nós também podermos ser atuantes. Mas agora, hoje, eu queria falar acerca de 7 dons motivacionais que vêm na Bíblia e que todos nós temos alguns. Então, enquanto que os 5 ministérios normalmente estão focados para a liderança da igreja, para que ela passe conhecimentos e ensinos e estratégias para a igreja, para todos poderem funcionar, a Bíblia fala acerca de 7 dons motivacionais e que nós temos alguns. Não vamos ter todos, mas em alguns nós vamos fluir. Então está lá em Romanos 12, vamos ler o seguinte. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, concedeu-nos diferentes dons. Então, todos diferentes, funções diferentes, habilidades diferentes. Maravilha, porque quanto mais diferenças há entre nós, em mais áreas nós podemos ser atuantes. Imaginem se toda a gente soubesse cantar muito bem, mas ninguém tivesse vontade de trabalhar com crianças. Ficávamos com uma grande lacuna na nossa igreja. É verdade ou não é? Então Deus dá-nos funções diferentes, dons diferentes, ministérios diferentes, dons motivacionais diferentes, e temos mesmo que brindar as nossas diferenças. Eu e o Aguinaldo é água com azeite. Os nossos dons são diferentes, a nossa maneira até de falar, se alguém ouviu, não é? Até o sotaque é diferente, a maneira de nós nos relacionarmos interpessoalmente somos diferentes, as nossas linguagens de amor são diferentes, os nossos temperamentos são diferentes, as habilidades que ele tem eu não tenho, as habilidades que eu tenho ele não tem. Ou seja, fizemos o melhor casamento de sempre, porque aquilo que eu não sei ele sabe, aquilo que ele não... maravilha! Tipo assim, quando a gente... É assim, o propósito é o mesmo, mas como as funções são diferentes, está ótimo. Porque aquilo que eu não sei, ele tapa o buraco, né? Ele faz, e aquilo que ele não sabe, eu ajudo. Então nós
É maravilhoso quando isso acontece. É muito difícil nós crescermos quando estamos à espera que todos sejam como nós. Porque isso, até mesmo numa empresa, é bom quando nós temos funcionários que têm maneiras diferentes de olhar para a mesma coisa, porque conseguem ver coisas que se calhar nós não estaríamos a ver. Então, quando nós estamos a montar equipas e quando nós estudamos o trabalho de equipas, a gente descobre, é na multiforme, não é? É na diversidade de dons que nós crescemos. Então, vamos ver quais são esses dons. Estão nos versículos a seguir. Portanto, agora vamos encontrar aqui os 7 dons motivacionais. Se tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então vamos ver o primeiro que está lá em cima, diz, capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que a profecia no Novo Testamento, nos dias de hoje, é completamente diferente da profecia do Velho Testamento. A palavra de Deus diz que a gente não pode mais tirar um til ou acrescentar uma vírgula à palavra. Tudo o que o Senhor tinha em termos de doutrina já está escrito. Tudo o que a gente inventar para além do que está escrito é heresia. Então, enquanto que no Velho Testamento e até mesmo no Novo ainda havia muita doutrina que os apóstolos, os profetas e os patriarcas estavam a escrever, hoje a doutrina está fechada. Diz assim para a pessoa que está ao teu lado. A doutrina está fechada. Não se inventa mais nada. Uma das coisas que... E é muito interessante que profecia não dá direção. Profecia não é... Eu estou a ver uma porta aberta no Japão, faz as malas e vai. E depois eu ouço aquela profecia, faço as malas e vou para o Japão e dou-me mal. E depois eu digo, mas é que houve alguém que me deu essa profecia. Profecia não dá direção. Eu não sei de vocês, mas tanta gente profetizava que eu ia casar com os filhos delas. Tipo assim, eu sei. Tipo assim, há os casamenteiros proféticos, não é? Então é assim... Quando alguém vem dar-me uma direção que eu nunca ouvi de mais lado nenhum, eu já sei, não vem de Deus. A profecia nos dias de hoje é muito diferente da profecia do Velho Testamento. Deus, Ele pode trazer um profeta à minha casa para me falar novamente aquilo que Ele já me falou, aquilo que já está no meu coração. Alguma decisão que eu tenho que tomar, que eu tenho que estar em oração, porque não quero fazer algo errado e eu preciso de confirmação. E o apóstolo Paulo dizia até, por 2 ou 3 testemunhas, então um profeta só não vale, eu preciso de 2 ou de 3. Para quê? Para não cairmos no erro. Mas é muito interessante que a palavra de Deus diz para nós profetizarmos segundo a proporção de fé. Foi algo que me apaixonou, esta coisa de poder trazer à pessoa uma palavra de Deus que encaixa em algo que ela já está na dúvida se deve ou não. E uma das coisas que eu comecei a fazer muito cedo, eu devia ter uns 13, 14 anos, quando comecei a fazê-lo e gosto muito, é às vezes estar a orar por alguém e pedir, porque começamos com a proporção de fé, um versículo para a pessoa. É uma coisa assim tão simples, mas às vezes um versículo que para nós é só mais um, para aquela pessoa naquele momento vai ser uma confirmação do Senhor. É muito interessante, é que nós às vezes colocamos o profeta como alguém, ou alguém que tem este dom de profecia, colocamos num lugar que não deveria de estar. E com todo o respeito e carinho, há pessoas que não leem os signos, mas telefonam semanalmente para um profeta para pedir direção. Eu não consigo ver diferença entre a superstição de ler signos e a superstição de telefonar para alguém que mora a 300 km de mim, todas as segundas-feiras às 10 da manhã, a pedir o que é que o Senhor te falou. E eu conheci pessoas que faziam isso há anos. E é assim,
eu oro todos os dias, é ao Senhor para me trazer revelação. E em alguns momentos o Senhor vai colocar perto de mim alguém que em oração vai, numa palavra muito simples, às vezes a pessoa até nem sabe que está a ser usada com dom de profecia, mas a maneira como a oração é dirigida a gente sente, era mesmo esta oração que eu precisava. E nós muitas das vezes nós fechamos o nosso coração à profecia porque tivemos más experiências com pseudo-profetas. Entendem? Mas a palavra de Deus diz, e Paulo dizia mesmo assim, não extinguem o espírito, e ele diz assim, provem as profecias, mas não as apaguem. E há muita gente que foi machucada por causa de falsos profetas que vinham e davam direção, mas quando nós sabemos que o profeta não traz direção, a gente já começa a aprender a como discernir o que é de um homem e o que é de Deus. O dom de profecia existe e precisa de continuar ativo nos nossos life groups. A gente, quando muitas das vezes já ora, a gente já parece que a gente começa a orar com alguém e a gente já sabe até o que é para orar. Há uma coisa que eu vejo muito ligado ao profeta do Novo Testamento hoje, dos nossos dias. É aquela pessoa que te diz cuidado, porque é aquela pessoa que diz assim, a luz amarela está a piscar. Sabem que a gente às vezes na empolgação só vemos luz verde. Vamos pelas emoções, vamos pela porta aberta, vemos pela empolgação. Eu vejo muitos profetas hoje, dos dias de hoje, irmãos e irmãs nossos do Life Group, e que às vezes vão orar connosco. Eles não dizem, eis que o Senhor te diz. Há pessoas até que mudam a voz, como é o Senhor que diz. O Senhor está... Impostam assim a voz e a coisa, a gente é bom. E depois a gente pensa que é isso e diz assim, eu não tenho este dom. Aquilo não é dom, aquilo é impostação de voz. Mas para nós a palavra de Deus diz, olha, aqueles que têm o dom de profecia, liberem-na segundo a sua fé. E muitas das vezes há pessoas na tua vida que elas não vêm com o chavão de profeta, mas foram pessoas que tu sabes que andam com Deus e de alguma maneira, em algum momento da tua vida, disseram assim, tu tens a certeza que o sinal está verde ou ele já está a piscar no amarelo? Quem é que já teve pessoas que falaram contigo, tipo, se calhar não é verde, é amarelo, espera um bocadinho? Ou então é mesmo uma pessoa que diz assim, isso está a vermelho há muito tempo, como é que tu ainda não reparaste? E isto, Deus diz, olha, no meio de vocês há pessoas que têm este discernimento espiritual, este discernimento que conseguem ver de fora e dizer, cuidado que essa porta aberta não foi Deus que abriu. Porque a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas em lugar nenhum na palavra de Deus diz que só Deus abre portas. Diz para a pessoa que está ao teu lado, o diabo também abre portas e são bem largas. Então nós precisamos de ter profetas nos nossos dias, no nosso life group. E não precisamos de ser super espirituais, basta nós movermos-nos no Espírito, sermos filhos de Deus. Quem daqui é filho de Deus ouve o Espírito Santo todos os dias. E quando tu vais orar com alguém, às vezes a pessoa nem falou nada daquele motivo, tu sentes no coração que deves orar por aquele motivo, a coisa flui e a pessoa diz assim, isto era para mim. Vamos tirar estes dons dos pedestais, vamos tirar estes dons das coisas especiais. Isto são dons que nós temos que viver no dia a dia. Às vezes a tua esposa é a tua profetisa lá em casa que diz, cuidado amor. Às vezes o teu marido vai ser o profeta naquele momento e diz assim, eu acho que nós devemos de fazer isto, estou a sentir paz. Isso é ser profeta. Não é aquele eis que te digo, eis que te digo. É tão normal que nós precisamos de tirar o espetacular das coisas. Sabem, não é preciso sentir as mãos começarem a tremer, não é preciso sentir o vento, não é preciso sentir o calor a queimar. Não, é o Espírito que fala aqui. E quando nós falamos, é Deus a falar através de nós. Nós somos o pincel na mão do artista.
Amém? O outro que diz é o dom de servir. Quem servir, sirva com dedicação. Sabem o que é servir neste aspecto? É a Marta que gostava de fazer comida. E às vezes dizem, mas Deus disse para Marta escolher a melhor parte. Se eu só fizer comida e nunca ouvir a palavra de Deus, realmente qualquer dia eu já não vou conseguir servir com dedicação. Marta estava a servir com dedicação naquela altura? Não, estava a servir com zanga interior, porque a irmã não a estava a ajudar. Mas quando Marta aprende a parar na altura certa para poder ser cheia do Espírito Santo, para ouvir a palavra de Deus, quando ela vai cozinhar, já vai com alegria, porque eu não sei se vocês se lembram, no dia em que Maria colocou o perfume sobre Jesus, nesse dia que havia festa lá em casa e estava lá muita gente, quem é que estava a servir às mesas? A palavra de Deus diz, Marta. Mas como ela já estava cheia de Deus, já tinha aprendido a lição com Jesus, ela agora estava a servir com dedicação. Então, quem são estes que têm este dom? É aquela pessoa quando a gente manda a dizer assim, precisa-se de uma equipa para limpezas. E as pessoas dizem assim, eu só preciso de uma boleia, eu vou. São pessoas que gostam das coisas práticas, eu preciso de alguém para cozinhar no acampamento. São aquelas pessoas que gostam de trabalhos manuais. Eu preciso de alguém para pintar. Vocês repararam que a gente pintou aqui, não é? Antigamente era tudo branco. Então, é preciso alguém para pintar. Eu posso pintar e não sei o quê. São pessoas que fazem... E a igreja, ela cresce. Quem é que... Agora não, né? Mas quando o Life Group é nas casas... A gente até já sabe quem é o servo com mais dedicação para fazer jantar. Para levar aquele bolo maravilhoso, não é? Porque eu sei que há aí uns life group aí que é um banquete depois da palavra, não é? E assim, mas há pessoas que têm este dom de servir. Conta comigo. Sabem aquela pessoa que qualquer coisa que tu espirraste e a pessoa já está a dizer, conta comigo. Precisas de um papel, de um lenço de papel? Tipo assim, está sempre pronto para ajudar nestas coisas práticas. E Deus, Ele diz que isto é um dom que vem de Deus. E aqui tu vais ver, não é mais espiritual ou menos espiritual que os outros dons. É um dom que alguns de nós aumentam a sua energia quando servem com dedicação. Há pessoas que estavam muito para baixo. Foi preciso para elas fazerem qualquer coisa bem prática, cozinhar, fazer qualquer coisa no acampamento, limpar a igreja e não sei o quê. Aquele dia, foi fantástico. Estivemos juntos, estivemos a trabalhar, foi tão bom mexer na lexívia, na esfregona e não sei o quê. E é um dom. E aqui vocês já viram que ele está até primeiro do que se for mestre, ensine bem. Sabem porquê? Porque até o pastor Giovanni no outro dia falou no nosso Tadel, ele é o pastor pastor auxiliar na Paz Church em São Paulo, e ele diz assim, porque a igreja tu podes vir ouvir uma ótima palavra, mas tu entras na casa de banho e falta papel higiênico, é como ir a um bom restaurante, chegas à casa de banho, não há papel higiênico, faltou o sabonete, o que é que tu pensas assim, se isto é assim na casa de banho, como é que vai ser na cozinha? Então, todas as coisas são muito importantes. E ele diz, se for mestre, ensine bem. Há pessoas que têm muita facilidade em se expressarem. E tu até já sabes quem são as pessoas lá no teu life group que se expressam melhor. Se calhar o teu discipulador, quando te está a ensinar o livro, está contigo no livro de acompanhamento inicial, tu ficas assim, ele explica tão bem, a coisa pega no versículo, eu ainda não tinha percebido nada, agora eis que os meus olhos abriram, agora estou a ver, caíram-se umas escamas. Há pessoas que têm muita facilidade em ensinar, ele diz assim, mas quem for mestre ensine bem, não é também ficar naquela coisa, eu sei ensinar e não preparo, porque a gente não pode ser preguiçoso. Então, não é porque a gente já... o que é para dar esta semana? É sobre a parábola do filho pródigo. Então nem preciso de abrir a Bíblia, que essa palavra eu já conheço há muito tempo.
ele diz assim, não, ensine bem, prepare-se bem, vá à procura de melhorar cada vez mais. E há pessoas que, se calhar para adultos não têm muita facilidade, há pessoas que conseguem contar histórias para as crianças de uma maneira que as crianças percebem também. Porque há ótimos pastores para adultos que, se tu pedires para falar para uma criança uma história, ele vai utilizar tantas palavras complicadas que a criança vai... E pastores que não sabem fazer vozes para falar para as crianças quando contas uma história, tu tens que saber fazer umas certas vozes. Então este do ensinar bem reconhece o teu público. Com quando tu estás a falar a dar uma aula é diferente do que falar no Life Group. No Life Group a gente quer que todos falem. Mas ele diz assim, quem tiver este dom, que ensine bem. Sabem o que é que o apóstolo estava a dizer? Prepara-te, vai, arranja exemplos, explica. E isto nós todos temos. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Nós precisamos de pessoas com o dom do encorajamento. Nós precisamos de pessoas que nos ponham para cima e não que nos ponham para baixo. Nós precisamos de pessoas que dizem, eu estou contigo, vai que o Senhor está contigo, vamos orar juntos. A pessoa vem com um problema, às vezes a gente não tem a solução do problema, mas nós dizemos assim, olha, se tu quiseres na segunda-feira eu faço jejum contigo, tu na tua casa e eu na minha, mas a gente vai estar junto. Sabem, cada vez mais e mais a igreja precisa que nós sejamos encorajadores um do outro. A esposa encorajar o marido encorajar a esposa, os pais encorajarem os filhos encorajarem os pais, amigos encorajarem-se uns aos outros. Nos dias de hoje falta, sabem o que é que o mundo lá fora precisa? De gente que os encoraje. Ainda ontem eu estava a falar com o Aguinaldo, nós não sai nas notícias, mas eu tenho a certeza de que eles já avisaram que aumentou, não só em Portugal, mas em muito lugar, a depressão. Se aumentou a depressão, aumentou o número de suicídios. Eles não falam, porque vocês sabem que uma das coisas que faz aumentar também os suicídios é quando tu falas no jornal que aumentou os suicídios. Eles têm um certo cuidado em falar acerca do suicídio por causa disso. Mas as pessoas estão desencorajadas. As pessoas estão atemorizadas e nós precisamos cada vez mais e mais pedir ao Senhor, Senhor, dá-me o dom de encorajamento, para que eu possa fortalecer. A palavra de Deus diz para nós nos suportarmos uns aos outros. Sabem o que é esta palavra de suportar um ao outro? É quando eu estou com força nos meus ombros, dizer assim, segura-te a mim que eu hoje vou ser o teu suporte, eu hoje vou ser a tua bengala. Então, este suportar não é aqui, lá tenho eu que suportar aquela miúda outra vez. Não é isto. É suporte de eu levar, se eu estou com força, se eu estou bem, então eu vou, mais um passo. Vamos que conseguimos. Né? E nós precisamos de cada vez mais e mais sermos pessoas que fluem no encorajamento. E às vezes há pessoas que podem até nem entender o teu otimismo. Não interessa. Se te chamam de maluca porque tu és otimista demais, a palavra de Deus diz assim, se o teu dom é encorajar, encoraja. Se o teu dom é dizer, não é, o fim das coisas é melhor do que o início delas, continua a proclamar. Se o teu dom é dizer, vai que o Senhor está contigo, encoraja. Para pôr para baixo, não precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda para encorajamento. O outro, se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Alguns de nós têm muita facilidade em dar. Eu lembro-me de quando as minhas filhas eram mais novas, havia uma amiga da minha mãe que tinha 4 netos, eram 3 meninas, eu não só tinha meninas, mas tinha 3 netas e estavam com muita falta de tudo. E pelas idades, elas estavam entre as idades das minhas filhas. Então, eu falei com elas, porque a gente também tem que ensinar os dons para ver onde é que as pessoas vão fluir mais. Então,
Eu sempre quis dar a oportunidade às minhas filhas de funcionarem em todos os dons, para elas depois poderem descobrir em qual é que vão mais longe. Então, uma das coisas que elas fizeram foi, ok, vejam aí a roupa que vocês não usam muito, que já não vos serve, porque quando eles são mais miúdos, a roupa deixa de servir num instante. E depois eu disse assim, e cada uma de vocês escolha 2 vestidos que gostem, mas que vão oferecer, que gostem, que estão novinhos, mas vão oferecer porque elas não têm nada. Porque quando eu só dou o que eu não quero, para mim isso não é generosidade, isso é limpeza de armário. Amém? Mas quando a gente quer ensinar os nossos filhos, nós precisamos também de ensiná-los a ser generosos. Quando nós chegámos à Amazónia, nós quando fomos para o Brasil, nós ainda fomos numa altura muito boa. Porque no voo da TAP, cada pessoa podia levar 2 malas de 32 quilos. Então, quando nós fomos emigrar para o Brasil, cada um de nós levou 64 quilos de coisas. Então, eu levei televisão na mala, levei o meu trem de panelas, levei o meu faqueiro, porque para teres um bom faqueiro, para cortar mesmo a sério, é caro. Eu estava dentro dos quilos, a gente levou. O Aguinaldo teve que levar a PlayStation, como é que ele podia ir para, não é? Sem PlayStation. Então, nós fomos, em 2012, bons tempos aqueles em que cada um levava 64 quilos. E então, nós levámos muita roupa. Tipo assim, e vamos levar roupa. Quando a gente chegou lá, eu descobri uma coisa. Tu lavas a roupa, estendes a roupa e 1 hora depois a roupa está pronta para usar. E outra coisa muito boa lá do Brasil é que as crianças usam roupa da escola. Portanto, de segunda à sexta-feira, elas estão sempre com as mesmas calças e a mesma t-shirt e também não usas. E então, estavam lá as minhas filhas com os 64 quilos de roupa. E quando a gente chega lá, eu disse logo para elas, meninas, é assim, vocês têm a roupa a mais, eu quero que vocês escolham para poderem dar, para poder ir para os ribeirinhos. Então, mas elas depois, eu acho que elas foram tanto nesta de dar, tipo assim, que ficou fácil, porque foram ensinadas de pequeninas. Mas mesmo que a gente não tenha sido ensinada de pequenina, em Deus nós podemos, Senhor, eu quero ser generoso. Uma das coisas que eu e o Aguinaldo a gente faz é quando, por algum motivo, já não precisamos de determinada mobília, a gente não vende mobília, a gente dá mobília. E isso não quer dizer que a gente já tem dinheiro para comprar a nova ou outra, é porque foi algo que a gente sempre sentiu, tipo, deixa-me abençoar a gente com sofá, com armários, com máquina de lavar, tudo isso, com televisão, já dei tudo. Mas não é mesmo tipo assim, eu não vou estar a vender, vou estar a dar. E depois perguntas assim, mas o dinheiro não te faz falta? Faz, eu tenho mãe, pago renda, pago água, pago luz, pago gás. Mas é algo que eu aprendi que a gente, e há histórias tão engraçadas. Eu disse-vos que fui com televisão para o Brasil. A gente esteve lá, não é? Levei a televisão na mala. E à volta para cá, a escola onde a Lídia estudava não tinha televisão. E aquela televisão era muito boa, porque era 2 em 1. Era aquela televisão que tu punhas o DVD na lateral. Não sei se vocês tiveram dessa televisão. Portanto, eu já tinha levado até um 2 em 1, né? Televisão e DVD. Como a escola onde a Lídia estudou e gostou muito não tinha televisão, eu falei com a professora e eu disse, olha, se vocês quiserem, nós entregamos a televisão para vocês. Eles agradeceram imenso e tal. Amém. Cheguei a Portugal, o que é que eu precisava de comprar? Televisão. Fomos à procura de uma casa para alugar que tinha alguma mobília. Ela disse, eu tenho aqui alguma mobília se vocês quiserem. Nisto, sabem o que é que a casa tinha? 2 televisões. Mas do dobro do tamanho daquilo, porque eu tive que levar a que era da minha cozinha, porque era caber na mala. Portanto, era assim daquelas assim, para aí desta largura. Quando eu cheguei, eu ganhei 2 televisões, sabem, daquelas assim enormes. E tipo assim, e quando eu larguei essa casa, houve coisas que a senhora quis,
houve coisas que a senhora nos deu. Por exemplo, aquele sofá que está lá no fundo era dessa casa. A senhora deu, quando a gente depois largou, ela disse, se vocês quiserem este sofá. E das 2 televisões, ela deu uma. Portanto, tipo assim, quando a gente dá, eu vou ser sincera, quem é generoso não lhe falta nada. É uma coisa impressionante. Porquê? Porque se Deus vê que em nós há um coração generoso, Ele dá porque Ele sabe que a gente depois também vai abençoar outras pessoas. Então, Deus diz assim, olha, se for o dom de contribuir, dá com generosidade. Outra coisa, se for o de exercer liderança, lidera de forma responsável. Aqui Paulo está a dizer assim, não sejas bruto, não carregues peso sobre a tua equipa de trabalho. Há pessoas, o que é isto de ser líder? Para mim, líder é uma pessoa que tem influência, que consegue influenciar os outros. Às vezes o líder em casa não é o pai, é um filho que consegue mandar em toda a gente. Porque há a liderança posicional e depois há a liderança de influência. Na realidade, tu podes até ser o trabalhador que acabou de entrar, ainda é estagiário na tua empresa, e se tu pedires ao Senhor para teres dom de liderança, tu consegues ser a maior influência lá dentro. E Deus nos chama a ser influenciadores onde nós estamos. Se o ambiente está mau, eu como influenciadora, como líder, eu vou entrar naquele ambiente e vou melhorá-lo. Eu vou, pela minha maneira de agir, ensinar como se deve agir. Há pessoas que têm o dom de... É muito fácil. Se tu na escola eras sempre o líder quando era um trabalho de grupo, de certeza que tu tens o dom de liderança. Porque há pessoas que quando chegam ao trabalho de grupo ficam no seu canto, não exercem... Pronto. Mas há sempre um ou outro que a gente já sabe que se eles estiverem no nosso trabalho de grupo, eles vão ser os... Olha, tu fazes isto, tu fazes aquilo. Desde criança a gente sabe quem é que comanda as tropas. Sim ou sopas? É ou não é? Alguns de nós, desde criança, têm este dom de liderança muito fácil. Agora, Paulo diz assim, aprenda a ser um bom líder e não um ditador. Utiliza o dom de liderança de forma responsável. Mas isto, alguns de nós vão aprendendo com estudo, com prática, com a vida, aprendem, mesmo que no seu temperamento não tenham este dom assim muito... não é uma coisa que flui, tu também podes crescer no dom de liderança. Mas aqui Paulo estava a dizer assim, alguns de vocês já têm este dom motivacional em vocês são líderes natos, facilmente. Então ele diz assim, façam de forma responsável. Trabalhem com a vossa equipa de uma maneira que os estimula a todos, que não os sobrecarregue. Saibam delegar funções em que cada um vai estar satisfeito com aquilo que tem que fazer. E muitos de nós conseguem ver, olha, aquela pessoa encaixa ali, aquela pessoa é boa para fazer isto. Sabem, e Deus precisa de pessoas que tenham este dom e que este dom flua. E o outro é, se for demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. É muito interessante nós vermos que há algo básico que é para toda a igreja, que a igreja tem que tratar bem o estrangeiro, a viúva e o órfão. Então, o que é tratar bem o estrangeiro? Aquele que fala diferente de nós, que come diferente de nós, que gosta de ouvir música que nós não conseguimos saber como é que ele gosta daquele tipo de música, ou uma coisa assim. A gente tem que aceitar a diferença, não é? O Senhor Jesus, já desde sempre, Ele todas as vidas importam, não é? Não importa a cor, não importa a cultura, Ele diz assim, cuida do estrangeiro. Então, tu estás todos os dias com gente que não é da tua nação. Aqui é assim, a gente, não é, está sempre com alguém que não é da nossa nação, é estrangeiro, não é? E nós precisamos de tratar bem. Essa é uma base. A outra é a viúva, que são mulheres sozinhas. Deus tem... e nós podemos pensar assim, mas a viúva naquela altura não podia trabalhar. Irmãos, a quantidade de
famílias monoparentais que nós temos hoje e que a educação ou a parte mais pesada financeira acaba por estar sobre a mulher é imensa. E muitas das vezes nós temos até a viúva, que hoje não seria viúva, mas seria divorciada ou mãe solteira, mas a maioria das vezes elas ficam com o encargo das crianças, na maioria das vezes. E até mesmo quando o pai fica com as crianças de 15 em 15 dias ou ajuda financeiramente, o peso está sobre a mãe. E Deus, Ele diz assim, é para cuidar dessas mulheres, porque até nos dias de hoje, mesmo que nós estejamos no mundo ocidental, as mulheres têm uma vida subcarregada. Normalmente, mesmo aquelas que trabalham fora, a casa está mais o peso maior ainda é com elas. Basta tu ires à reunião de turma do teu filho, tu vais ver que há mais mulheres, há mais mães do que pais nas reuniões dos encarregados de educação. Então, Deus, Ele sempre diz assim, cuidem das mulheres que estão sozinhas. Isto é a gente olhar. E a outra coisa que o Senhor disse é a igreja tem que cuidar do estrangeiro, da viúva e dos órfãos. E hoje nós temos muitos órfãos de pais vivos. Muitas das vezes órfãos até que vivem com os pais, mas que não encontraram nos pais a figura de pai e de mãe. Não há limites, não há regras, não há carinho, não há ensino, não há cuidado, há um desligamento e ficou moderno hoje dizer eu sou amiga da minha filha. Quem é que já ouviu, né? Já teve colegas no trabalho que achavam que isto era o máximo? Porque eu sou amiga da minha filha. É assim, eu também sou amiga da minha filha, mas antes de ser amiga, eu sou mãe. E hoje nós estamos numa sociedade em que os filhos, sejam crianças, adolescentes ou jovens, eles sentiram que de alguma forma perderam, ficaram sem a figura de pai e sem a figura de mãe definidos. Um dia nós queremos falar um pouco acerca disso, acerca da figura de pai e de mãe. E a palavra de Deus diz, olha, a igreja tem que cuidar desses, porque se eles não aprendem com o pai ou com a mãe, não se sentem seguros com o pai ou com a mãe, não têm limites dados pelo pai e pela mãe, a igreja tem que oferecer isso, tem que ensinar isso, Por isso é que nós falamos muito acerca de sermos discipulados, porque às vezes quando o pai ou a mãe falham, o discipulador está lá. E nós precisamos muito viver isso, mas misericórdia é mais do que cuidar do estrangeiro, do órfão ou da viúva. Misericórdia é aquelas pessoas que querem trabalhar no meio das prisões, querem trabalhar com toxicodependentes, querem trabalhar com pessoas da terceira idade, querem dar comida nas ruas aos sem-abrigos. E a nossa igreja ainda não faz muito nessa área, nós temos ação social e ajudamos como podemos, mas eu tenho a certeza que com o crescimento da igreja vai aparecer pessoas que têm o dom da misericórdia, assim, a transbordar em todos os poros, e quando isso acontecer, cada vez mais nós vamos ter departamentos, ministérios de misericórdia a fluírem, amém? E nós precisamos, e é muito interessante, ele diz assim, aquele que pratica misericórdia, pratica com alegria. Porquê? Porque vai haver uma altura em que tu estás com um nó na garganta e tu não sabes mais como ajudar. Eu e o Aguinaldo, e até a minha mãe, a gente trabalhou muitos anos com toxicodependentes. E quando tu trabalhas com toxicodependentes, tu trabalhas com eles, com as esposas deles, com os filhos deles, com os pais deles. E há alturas que há um nó na garganta, porque a gente diz assim, meu Deus, que vidas. Tipo assim, e Paulo dizia assim, olha, é com alegria. E a gente tem que ir buscar a alegria no Senhor. Então, podes pôr o próximo. E eu quero que vocês olhem bem para estes 7 dons motivacionais, porque acredita-se que cada um de nós vai fluir em 3 com facilidade. E tu dizes isso tudo, é verdade, tu nem sabias que tinhas 3 dons motivacionais. A gente já fez estas brincadeiras uns com os outros e é tão interessante, nós já fizemos os 4, eu a escrever quais eram os do Aguinaldo, da Lídia, da Esther, a Esther fez, e
acertámos. Tipo assim, o que eu dizia que era da Esther, a Lídia e o Aguinaldo também diziam, o que o Aguinaldo dizia que era da Lídia. É tão interessante porque as pessoas que estão à nossa volta, elas conseguem ver o dom em que nós fluímos. E Deus quer que tu fluas nos teus dons. Aqueles que tu não tens, não fiques triste, porque aqueles que tu tens, é aí que Deus vai usar. Vamos nos colocar de pé. Olharam bem para eles? Nós queremos crescer nos nossos dons. E nós queremos que a nossa vida cada vez mais projete a vida de Deus. Jesus, vocês veem Jesus com os 7 dons motivacionais. Jesus era top das galáxias enquanto esteve aqui, né? Mas há uma coisa muito importante. Podes pôr o próximo slide? A sequoia é a árvore mais alta do mundo. Aqui está em metros. Uma sequoia, ela consegue ser mais alta do que a Estátua da Liberdade ou o Big Ben de Londres. Está ali o tamanho dela em relação ao Big Ben e à Estátua da Liberdade. É uma árvore que dá lenha para a vida toda. Mas a gente não quer a lenha da árvore. A gente quer, não é, saber como é que a gente pode... todos nós temos ministério. Como é que o meu ministério pode crescer tão alto? Como é que o meu ministério pode chegar às nuvens? Assim, há uma coisa muito interessante nesta árvore. Podes passar a próxima? Olha a raiz delas. Tu nunca encontras uma sequoia sozinha. As sequoias, elas andam sempre em bandos. Elas crescem umas ao lado das outras. Porque o que as ajuda a crescer é porque elas entrelaçam as raízes na sequoia do lado. E quando nós começamos a ver que nós precisamos de crescer juntos, porque os dons que eu tenho, o Gustavo não tem, mas os dons que o Gustavo tem, eu não tenho. Ele toca saxo, eu não toco. Para que eu possa cantar, eu preciso do saxofone dele, para me dar a nota certa. Nós muitas das vezes nós pensamos, eu vou tocar nas nuvens sozinha. E o Senhor Jesus, Ele demonstrou-se, o Criador demonstrou-se na criação. Quando o Senhor fez a árvore mais alta do mundo, a sequoia, e Ele diz assim, eu quero que a minha igreja saiba que se ela quer crescer, ela não cresce uma pessoa. Têm que crescer juntos. As raízes têm que ficar entrelaçadas uns nos outros. Quando o vento vier, não os derruba. E conforme eles vão crescendo, um suporta o outro, um apoia o outro. E eles vão crescendo juntos. Amém? Ó Senhor Jesus, nós queremos crescer juntos, Senhor. Nós queremos crescer nos dons que Tu tens para cada um de nós. Nós sabemos que não há dom mais importante que outro dom, mas todos são importantes, Senhor, para que o Teu reino cresça, para que a Tua igreja demonstre, Senhor, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a apoiar-nos uns aos outros, com os nossos dons, com as nossas habilidades, que nós saibamos nos motivar uns aos outros, a crescermos nos dons, a fluirmos no Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós saibamos ser uma igreja unida, uma família que se apoia, que se encoraja, que se motiva, que aprende uns com os outros, que serve uns com os outros, que é generosa uns com os outros, que espalha o Teu amor uns para com os outros, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós queremos aprender cada vez mais e mais a nos movermos no Espírito e sabemos que nós fazemos isso quando estamos juntos, porque nós somos família. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a descobrir os nossos dons motivacionais e ensina-nos dia a dia a nós fluirmos nos dons, para que nós possamos ser o pincel na mão do pintor, para que nós saibamos ser a tecla nas mãos do pianista, para que nós saibamos ser um martelo nas mãos do escultor, para que nós saibamos ser um tubo de ensaio nas mãos do perfumista. Mas tudo aquilo que a gente saiba, Senhor, saia, Senhor,
algo que espelha a tua glória, que eleva o teu nome, que demonstre que não há Deus como o nosso Deus e que nós estamos juntos como família para crescermos e alcançarmos outros, para a honra do teu nome, para crescimento do teu reino, e que nós vamos estar sempre de braços abertos para receber outros irmãos e mais outros, em nome de Jesus. Amém.